Bom, galera, é o seguinte, eu fiquei devendo pra vocês aí, tô cumprindo o combinado. Tô mandando então pra vocês 2 vídeos falando sobre o processo de unificação de Portugal e Espanha e França e Inglaterra, certo? Portugal e Espanha é um caso, na verdade, bem parecido. Eles estão no mesmo contexto, que é um contexto um pouco anterior ao contexto da França e da Inglaterra, tá? E aí a gente sempre, quando a gente fala de Portugal, fala assim, mas por que Portugal conseguiu colonizar o Brasil, colonizar na África, na Ásia? Como é que Portugal, um país tão pequeno, foi ali responsável pelas grandes navegações, o início das grandes navegações e conquistas tão grandes, né? A gente sempre fica com essa questão. E aí a gente vai perceber o seguinte, que Portugal foi o primeiro país a se unificar na Europa, né? Como é que foi esse processo de unificação? Lembrar que Portugal e Espanha eles estão lá na Península Ibérica, né? Tá ali na Península Ibérica e naquele momento aquela região ela tinha sido conquistada pelos árabes, certo? Ela ficou um bom tempo conquistada pelos árabes. E os portugueses e os espanhóis, eles surgem justamente no movimento que se chama Reconquista, né? E a gente já viu que vai tomar um pouco mais o aspecto de uma questão da luta entre os cristãos e os árabes muçulmanos, certo? Então Portugal e Espanha vão surgir num contexto próprio, que é esse contexto de luta contra os árabes, certo? E lembrando sempre daquela lógica que a família medieval, família nobre medieval, vai ter qual é a forma de acessar a terra? O primeiro filho vai ser o herdeiro natural. Os outros filhos não têm direito à terra. Então a forma deles conseguirem a terra é através da conquista militar. Logo, esses cavaleiros, né, esses nobres cavaleiros, eles vão em busca do conflito para também ter acesso à terra, que é o grande objeto aí de diferenciação social, o que dá status social na Idade Média é a terra, tá? E até aqui a gente está falando de um povo que pensa na lógica da Idade Média, não muda, tá? Então, esse processo de conquista militar, de conflito com o outro, de conflito com o árabe em especial, é que vai dar a cara para esse Estado que está nascendo. O Estado português, primeiramente, ele vai nascer a partir desses cristãos que vão lá combater os muçulmanos. E ele já nasce com uma característica diferente, centralizada. Por conta desse próprio conflito, os grupos, né, as classes, as famílias nobres vão se juntando para combater os nobres. E essa liderança que vai ser dada por uma ou outra família em determinado momento vai favorecer o surgimento aí das primeiras famílias reais, tá? No caso de Portugal especificamente, ela vai se surgir de um desmembramento da família real que era do reino de Castela, que vai dar origem à Espanha. Então Portugal ele surge em conflito com os árabes e em conflito com a Espanha. Essa é a sina de Portugal, espremida pela Espanha, né? Sempre espremido pela Espanha e por isso, até pela questão de estar sempre em conflito com a Espanha e em conflito com os árabes, Portugal naturalmente vai buscar a saída pelo mar, porque é no mar o único, não tem mais para onde ir, né? Está no final da Península Ibérica, dali é exatamente direto para o mar. Então Portugal sempre está voltado para o mar, né? Tem uma obra do José Saramago, um grande escritor português, que vai se chamar A Jangada de Pedra, porque vai falar que Portugal é um país europeu que está de costas para a Europa e virado sempre para o mar, né, onde ele vai conquistar as suas grandes riquezas, todo o seu processo histórico está relacionado com a questão marítima, né? E o processo de unificação portuguesa ele está exatamente relacionado a esse conflito com Castelo, que vai dar origem à Espanha, e com os árabes, né? Então Portugal é o primeiro país a se unificar. Sendo o primeiro país a se unificar, ele também vai ser o primeiro país que vai ter condições de possibilitar o desenvolvimento aí das grandes navegações, tá? Porque a unificação era importante para as grandes navegações. Veja, para a gente criar essa lógica comercial, o que é necessário? A gente tem uma nova classe social surgindo, que é a burguesia, que a gente já comentou.
Mas essa classe social que está surgindo, ela precisa também de recursos e ela vai também buscar o apoio do Estado para se desenvolver. Como ela vai fazer isso? Tá? Então, os burgueses eles também vão incentivar a coroa portuguesa a entrar nessa aventura, aí, entre aspas, nessa aventura aí, transoceânica, essa aventura aí das grandes navegações. Por quê? Porque era fundamental para esses comerciantes que eles tivessem acesso às matérias-primas dos outros que vinha principalmente da Índia, que seria uma forma deles acessando essas matérias-primas, eles conseguirem revender por toda a Europa. E Portugal ele tem um caso muito interessante. Parte da sua nobreza vai se transformar em nobres, porque os cargos comerciais de mercadores e dos próprios donos dos navios e tal, vai ser dado a algumas famílias numa espécie de feudo. Então, em vez da pessoa desse nobre receber um feudo que seria a terra, como Portugal não tem terra para oferecer aos seus nobres, ele oferecia cargos, tá? Então, cargo na marinha mercante, cargo na administração dos portos, etc. Então, essa lógica vai unir, de certa maneira, os interesses da aristocracia, né, dos donos de terra, lá, dos latifundiários, né, com essa nova classe social que está surgindo, que é a burguesia. Veja que a burguesia surge em Portugal um pouco diferente de outros países como na França. Ela não está tão atrelada à questão da cidade, ela está atrelada à questão da cidade, do comércio, mas ela também tem uma relação muito maior com a questão do comércio a longa distância, né? Isso aí para falar um pouco da unificação portuguesa, que vai se dar de fato no século XIV, portanto muito antes de todos os outros países, entre o século XIII e o século XIV, tá? Muito antes de todos os outros países da Europa, e esse processo ele vai ser marcado por uma guerra civil entre os nobres. Tá? E o nobre vencedor, que é o nobre que é conhecido como a Revolução do Mestre Avis, que vai ser o grande vencedor, aí ele vai se sagrar rei, início a sua dinastia, e essa dinastia vai ficar por um longo período aí no trono português, tá?